Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel, sou estudante e quem aí nunca quis ser astronauta quando criança, não é mesmo? Bom pessoal, dessa vez em mais um capítulo de Primeira Física de Interestelar, capítulo 2 nesse caso, vamos abordar um pouquinho sobre o espaço-tempo. Bom pessoal, entendendo a física de interestelar é um projeto meu, no qual tem como principal objetivo pegarmos temas e conceitos relacionados e correlacionados ao filme para nós tentarmos entender melhor sobre o filme, sobre a física do filme, né? Tentarmos entender como o filme funciona. Bom pessoal, no capítulo passado eu falei um pouquinho sobre as 4 dimensões. Então, se você ainda não viu, vai lá rapidinho para ver, porque vai ser importantíssimo este conceito para nós abordarmos o tema de hoje, que é o espaço-tempo. Bom, pessoal, a relação entre o espaço, ou as 3 dimensões espaciais, e o tempo, Einstein chamou isso de espaço-tempo. Mas a pergunta que fica é, como Einstein chegou a essa conclusão? E como funciona este conceito? Bom, pessoal, para isso vamos ter que voltar no tempo, há cerca de mais de 400 anos atrás, para compreendermos e entendermos como Einstein chegou a essa conclusão. Bom, pessoal, há cerca de 400 anos atrás, esse carinha aí, Sir Isaac Newton, físico inglês, desenvolveu a famosa teoria da gravitação de Newton, lançada em 1687. Bom, pessoal, essa teoria da gravitação de Newton, ela dizia que a gravidade era uma força, ou, sendo mais específico, uma força de atração entre corpos, e ela era causada pela massa dos objetos, ou pelo peso dos objetos. Isso fazia, pessoal, com que um objeto que tem mais massa atrai o outro, tem menos massa, mais intensamente. E pensar, pessoal, que tudo isso só pode ter vindo pela queda de uma maçã. Bom, mas o que Newton pensou é que o núcleo da Terra ela atraía tudo que está ao redor na Terra, né? Tudo em cima da Terra, para o seu centro, né? Atrai tudo para ele, fazendo com que os objetos, né, ficassem em seu determinado lugar, fazendo com que nós mesmos, né, sejamos atraídos para o centro. E isso explicaria também porque quando jogamos algo para cima, isso desce, por causa da atração da Terra. E a questão da gravidade explicaria, a partir da teoria de Newton, fenômenos e coisas que vemos no dia a dia, no cotidiano. Coisas bem simples, como por exemplo, quando levamos a carteira no nosso bolso, ela fica lá, como vocês estão vendo aí na imagem, a questão da gravidade ela estava puxando as folhas ao seu solo, ou até mesmo fazendo com que os rios fluam pelos oceanos, ela faz com que a água das cachoeiras caiam como quedas d'água, e até mesmo ela traz os nossos astronautas de volta para a Terra. Bom, mas o que Newton pensou foi algo bem interessante. Ele pensou que todo esse conceito de gravidade poderia ser aplicado no universo inteiro, e foi isso que ele fez. A partir daí, Newton estendeu essa ideia de gravitação para além da Terra, né? Ele inclui os planetas, o sistema solar, basicamente, pessoal, o universo inteiro. O que ele disse é que a gravidade solar, ou a gravidade do Sol, ela viaja através do espaço vazio, o famoso vácuo, e atrai incessantemente os planetas para si. E bom, pessoal, isso explicaria o porquê que o Sol atrai os planetas, né? Porque os outros planetas eles ficam em órbita do Sol. Por quê? Porque o Sol, com uma estrela tão massiva, com tanta massa, ele tem uma gravidade gigante, né? Absurda. E para ele ter uma gravidade tão grande, ele vai atrair os outros planetas. Lembra do que eu falei no início? Que um corpo com mais massa atrai o que tem menos massa mais intensamente? Então, pessoal, isso explicaria o porquê os planetas se movem ao redor do Sol. Mas a pergunta que fica é, o que poderia estar de errado nessa gravitação de Newton? Né? Uma lei, uma teoria tão simples, mas tão interessante, que explica fenômenos e coisas que ocorrem no nosso dia a dia. A pergunta que fica é o que poderia estar de errado nessa lei? Bom, pessoal, seriam os questionamentos e problemas que podemos fazer acerca desta mesma gravitação.
Bom, pessoal, a primeira pergunta, o questionamento é o seguinte: se o Sol desaparecesse, em qual situação ficariam os planetas? Bom, para Newton, o que ocorreria é que, quando o Sol desaparecesse, na mesma hora, ou seja, instantaneamente, os planetas sairiam de suas órbitas e iriam pegar direções aleatórias, né, ou retas aleatórias, de acordo com as suas órbitas anteriores. Né? E o que aconteceria, ou por que ocorreria isso, é que, quando o Sol desaparecesse, já não haveria mais, pessoal, uma força de gravidade tão grande como a do Sol atraindo os planetas. Isso faria com que eles seguissem órbitas ou retas, né, ou direções aleatórias, já que não haveria mais uma gravidade como a do Sol atraindo eles. A segunda pergunta é: o que é mais rápido? Bom, pessoal, para Newton é a gravidade. Para Newton, a gravidade é a coisa mais rápida que tinha no universo. Ele dizia que a força da gravidade ela viajava instantaneamente pelo espaço vazio, ou o famoso vácuo, de uma massa a outra. Lembra que eu falei no início que a gravidade ela era entre massas? O que Newton dizia é que essa gravidade entre massas ela viajava instantaneamente pelo espaço, pelo vácuo. Isso explicaria, pessoal, o porquê que os planetas saíram na mesma hora de suas órbitas. Isso explicaria porque que quando o Sol desaparecesse, os planetas sairiam das suas órbitas na mesma hora, instantaneamente. Já que quando o Sol desaparecesse, não teria mais uma força de gravidade como a do Sol atraindo-os, e também porque, como eu falei, a gravidade ela viaja instantaneamente, então seria instantâneo o porquê que os planetas sairiam na mesma hora de suas órbitas. Bom, pessoal, perguntas como essa, como se o Sol desaparecesse, em qual situação ficariam os planetas, ou o que é mais rápido, foram respondidas? Já adianto para vocês, não, nenhuma dessas questões foram resolvidas. Mas, por que, Gabriel? Bom, é bem simples. Isso aconteceu basicamente porque a lei de Newton era muito boa para ser verdade. Por quê? Porque, pessoal, Newton pegava conceitos matemáticos complexos e abordava e aplicava esses conceitos complexos na astronomia. Isso fazia com que as leis, as teorias que ele fazia, ficassem complexas demais para a época, fazendo com que toda a comunidade científica demorasse um tempo a mais para revisar, para entender, e assim as questões surgiram ao longo do tempo. Mas a questão de que essas questões não foram resolvidas é porque a lei era boa demais para ser verdade. A lei estava bem completa, a lei estava bem interessante porque explicava fenômenos do nosso dia a dia, e isso fazia com que essa explicação se sobrepuja, né, essas questões. Mas claro, essas questões não prevaleceram ainda na comunidade científica. Bom, pessoal, esse conceito que Newton criou acerca da gravidade, né, com a sua famosa teoria da gravitação de Newton, permaneceu na comunidade científica, na ciência, na sociedade por mais de 200 anos. Até que esse carinha aí, conhecido pelo seu famoso nome, Albert Einstein. Bom, pessoal, Albert Einstein foi um físico alemão que nasceu em 1839 e morreu em 1955. Bom, pessoal, Einstein é famoso por criar a famosa teoria da relatividade geral e também por criar outras leis e teorias que explicam fenômenos complexos da astronomia, fenômenos que nunca vimos, coisas que estão além das estrelas, além do nosso sistema solar, além das nossas galáxias, né? E para ele explicar até mesmo coisas simples como vemos no nosso dia a dia. E claro, ele é famoso por criar alguns dos nossos memes favoritos. Bom, pessoal, o que aconteceu foi que, em meados do século XX, Einstein começou a questionar a conclusão que Newton teve acerca da gravidade. Por quê? Porque no ano que ele nasceu, um cara morreu. Esse cara em específico aí, ó, James Clerk Maxwell, que foi um físico e matemático britânico. Então, pessoal, James Clerk Maxwell, por ser um matemático e físico, ele, com alguns cálculos que tinha feito, havia mostrado que a luz propagava numa velocidade finita pelo vácuo a cerca de 299.000 km por segundo. Isso, pessoal, é algo absurdo. Pensem aí que a luz
a cada segundo percorre mais ou percorre cerca de 300 mil quilômetros. Isso é absurdo. Nenhum meio de transporte, como avião, nem mesmo nossos foguetes, ou até mesmo carro, jatos, conseguem percorrer essa velocidade em cada segundo que passa. Bom, pessoal, seguindo alguns cálculos do próprio Albert Einstein, o que aconteceu foi que ele também descobriu que a luz realmente era a coisa mais rápida que tinha no universo. Para Einstein, um corpo com massa alcançaria uma velocidade superior à velocidade da luz, muito menos a força de gravidade. A partir daí, enquanto Einstein estava pensando entre 1905 e 1915, a famosa teoria da relatividade geral, o que aconteceu foi o seguinte: ele pressupôs, ele pensou o seguinte: ele pensou que se a gravidade ela é transmitida entre massas da mesma forma que a luz, então a força da gravidade deveria ser igual ou restrita a 200 mil km por segundo. Como assim, pessoal? O que Einstein pensou foi o seguinte, que se a gravidade ela também é transmitida entre massas, da mesma forma que a luz, e a luz ela tem a velocidade de cerca de 209 mil km por segundo, então, já que também a gravidade é entre massas, a velocidade da gravidade poderia ser igual, restrita ou menor a 299 mil km por segundo. E pessoal, o que a gente pensou foi que, apesar da força de gravidade ela se mover então a cerca de quase 300 mil km por segundo, isso seria diferentemente de ser instantâneo, né? Ele percorre 300 mil km por segundo, mas é diferente de ser instantâneo. Bom, e pegando o conceito de que a luz cruza enormes distâncias muito rapidamente, né? Já que ela viaja a cerca de quase 300 mil km por segundo, então, se a força da gravidade ela não pode viajar mais rápido que a velocidade da luz, então, pessoal, a gravidade ela certamente não estaria mais cruzando o espaço instantaneamente, como Newton havia previsto. Essa tabela aqui, pelo artigo Examinando o Espaço-Tempo de Einstein, mostra o quão rápido a gravidade do Sol alcança os planetas. Temos aqui Mercúrio, Terra, Júpiter e Plutão. Bom, como Einstein descobriu que a gravidade ela pode viajar igual, menor ou restritamente a cerca de 299 mil km por segundo, e como isso seria diferente de instantâneo, temos aqui essa tabela entre a gravidade do Sol alcançando Mercúrio, Terra, Júpiter e Plutão. Para Newton seria instantânea, mas para Einstein levaria um tempo necessário até chegar essa gravidade nos planetas. Então, segundo essa conclusão de que a luz e a gravidade não cruzam o espaço instantaneamente, pessoal, isso mostrou a Einstein que basicamente isso estaria diferente do que Newton tinha pensado, né? A questão de que se o Sol desaparecesse, o que aconteceria, né? E seguindo o que ele havia descoberto, o que ele havia pressuposto, então algo estaria de errado, né? Seguindo que a gravidade e a luz não são instantâneas, né? Então a questão de que Newton pensou de que quando o Sol desaparecesse, os planetas sairiam instantaneamente de suas órbitas, para Einstein isso era algo que não estava batendo, né? Não estava fazendo muito sentido. Então, pessoal, perguntas como: se o Sol desaparecesse, em qual situação ficariam os planetas? Ou até mesmo, o que é mais rápido, a luz ou a gravidade? Ou perguntas como realmente funciona o famoso princípio da equivalência, mostraram a Einstein que possivelmente a gravidade ela poderia ter um esclarecimento, uma conclusão, uma definição muito diferente da que Newton pensou. E a partir daí, enquanto ele pensou no início do século XX, entre 1905 e 1915, acerca da teoria da relatividade geral, no ano de 1916, ele apresentou uma explicação nova acerca da gravidade e também acerca da permanência dos planetas em órbita de outros corpos. Então, pessoal, ele chamou essa nova explicação de nova acerca da gravidade e da órbita dos planetas ao redor do Sol de espaço-tempo. Isso é espaço-tempo, pessoal. Espaço-tempo foi
a nova explicação de Einstein acerca da gravidade. Bom, mas como funciona esse tal de espaço-tempo? Né? Como se define esse espaço-tempo? Bom, pessoal, nessa teoria Einstein dizia que espaço e tempo eram interligados, né? Fugindo completamente dos princípios da comunidade científica da época, já que na época pensavam que conceitos de espaço e tempo eram distintos, mas Einstein disse que eram interligados e que formavam uma estrutura, uma malha quadridimensional que poderia sofrer alterações por presença de massa. Bom, pessoal, ele pensou nas 3 dimensões do espaço, aí o comprimento, a largura e a profundidade, juntas, interligadas com o tempo, né? Nisso, formando assim uma malha, um tecido, chamado de tecido do espaço-tempo, que pode ser deformado pela presença de corpos nele mesmo. Essa imagem mostra aqui uma malha, um tecido do espaço-tempo, sendo deformado por essas bolinhas de metal que podem se apresentar aqui como os planetas, né? Então você vê aí que os planetas eles deformam, né? Qualquer corpo com massa deforma ou pode deformar o espaço-tempo. A partir daí, pessoal, como vocês estão vendo nessas imagens da BBC News Brasil, temos aqui o Sol, né? Ou assim, qualquer planeta aqui. Então, quando esse corpo com massa ele deforma o espaço-tempo, então o que aconteceria, como vocês estão vendo aí em vermelho, que essa curvatura que está ocorrendo aí, isso seria a explicação para a gravidade. A gravidade agora seria a consequência dessa curvatura, como vocês estão vendo em vermelho, do espaço-tempo. Isso, pessoal, explicaria o porquê que os planetas ficam em órbita do Sol, já que o Sol é uma estrela tão massiva, então ela vai deformar tanto espaço-tempo ao redor dela, que quando chegar um planeta perto, vai seguir essa trajetória, como mostrado nessa mesma imagem. E como também mostra essas mesmas imagens aí. E claro, quanto maior a massa do objeto, maior o espaço-tempo é deformado, é distorcido, assim também maior é a sua gravidade. A partir daí, pessoal, Einstein não considerou mais a gravidade como uma força de atração, né? E sim, agora, como uma consequência, como uma resultante da curvatura do espaço-tempo. Essa curvatura que acontece para a deformação de um corpo no espaço-tempo causa o que sentimos como força de gravidade. Assim, a gravidade é uma força resultante, uma interação entre o espaço e o tempo. Então, pessoal, o que podemos concluir aqui é o seguinte, é que se alguma coisa cai, como vocês estão vendo nessa imagem, essa bolinha laranja aí, isso ocorreu, né? Essa queda ocorreu não como Newton pensava, por causa que o planeta Terra atraía todos os corpos para o seu centro, mas sim dessa vez como Einstein havia explicado. Assim, dessa vez, isso ocorreria pela deformação do espaço-tempo. Essa imagem aí, pessoal, demonstra um pouco, né? Compara aí um pouco sobre o espaço de Einstein e o espaço de Newton. Na imagem da esquerda, nós temos aí o espaço fixo de Newton. Na imagem da direita, vocês têm aí espaço-tempo flexível de Einstein. E o melhor, Einstein disse ainda que o espaço-tempo ele poderia mudar, mover, dobrar e ainda distorcer. E veremos um pouco mais sobre isso quando vemos conceitos como buracos de minhoca, dobra espacial e ainda buracos negros. Mas a pergunta que fica para vocês, pessoal, é o seguinte: se Sol desaparecer, segundo a nova teoria de Einstein, o que aconteceria? Bom, pessoal, segundo a nova teoria de Einstein, seguindo a questão da deformação do espaço-tempo, e seguindo também a questão de que a luz e a gravidade não são instantâneas, mas podem viajar igual ou restritamente a quase 300 mil km por segundo, então o que aconteceria é que demoraria um tempo necessário para os planetas sentirem a falta da gravidade e a falta da luz solar. Como vocês estão vendo aí nessa imagem da BBC News Brasil. Bom, pessoal, e como toda teoria, ela precisa ser comprovada, ou aprovada, ou reprovada. E qual a melhor maneira de fazer isso? O quê? Fazendo testes e experimentos
acerca dessa mesma teoria. E um dos experimentos mais interessantes não veio a partir de uma curiosidade para comprovar a existência ou não da deformação do espaço-tempo. Lembra-se que não é um experimento que define a questão de existir o espaço-tempo previsto por Einstein, mas são vários experimentos, são vários testes que eles vão fazer até chegar um dia que podemos comprovar a questão do espaço-tempo de Einstein. E um desses experimentos, muito interessante, como eu disse, é movido pelo conceito de deformação do espaço-tempo. Então, pessoal, isso é movido a partir dessa mesma curiosidade aí, ó, como mostra nessa imagem. Bom, vamos dizer que nós temos uma estrela, né? Ele está emitindo a luz em direção aqui à Terra. Nisso, como tiver, por exemplo, uma estrela tão massiva como o Sol, ou um corpo tão massivo como Júpiter ou Saturno, na frente, né, ou perto, essa luz seria deformada ou curvada por causa da deformação do espaço-tempo? Bom, e movidos por essa curiosidade, foi feito o Viking Relativity Experiment, que foi basicamente a Verification of Signal Retardation by Solar Gravity. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer, basicamente, né, que traduzindo, a verificação da retardação do sinal pela gravidade solar. O que eles queriam dizer é o seguinte: eles queriam saber se a gravidade solar, ou a deformação que o Sol faz, formando assim a gravidade, poderia retardar o sinal mandado por uma sonda ou por algum tipo de satélite que foi mandado a partir de outro planeta ou a partir da própria Terra. Tá? O que eles fizeram foi o quê? Eles pegaram as sondas Viking Orbiter 1 e 2, orbitando Marte entre 1976 e 1977 e mediram algo bem interessante. Vamos dizer aqui que temos Marte e temos aqui a Terra, né? E que as sondas Orbiter Viking 1 e 2, desculpa, as sondas Viking 1 e 2 Orbiter estão aqui orbitando Marte, né? Então, eles mediram o tempo necessário para um sinal dessas sondas ir de Marte até a Terra. E viram que o tempo era cerca de X segundos. Mas o que descobriram com isso é que quando tínhamos um corpo ou uma estrela como a do Sol perto, o que ocorreu foi que demorou um tempo a mais. Ou seja, a luz demorou um tempo a mais para, nesse caso, chegar, esse sinal demorou um tempo a mais para chegar até a Terra, formando assim um tempo de X mais Y segundos. É mais um experimento que está aí colaborando para a comprovação da famosa teoria do espaço-tempo, ou que é englobada na teoria da relatividade geral. Bom, pessoal, e seguindo o conceito dessa imagem aí, e também seguindo o conceito de que a velocidade da luz ela é constante, ela não muda, ela é mesma sempre, né? E como os sinais de rádio são mandados em forma da luz, né? Na velocidade da luz, então, segundo o próprio estudo, os cientistas mediram que a gravidade do Sol, nesse caso aqui, ela deformou o espaço ao seu redor em cerca de 50 km de extensão. Bom, e caso queiram saber um pouquinho mais sobre esse experimento, deixarei aí na descrição dois links. Primeiro é o resumo do EDN, que é uma comunidade eletrônica, como o próprio site disse, de engenheiros para engenheiros, que vai mostrar um pouquinho, como resumidamente, sobre esse mesmo projeto lançado em novembro de 1976. E também, vou deixar também na descrição, o PDF original do experimento, lançado no site ResearchGate, beleza? Bom, pessoal, então basicamente é isso. Isso é espaço-tempo. Espaço-tempo foi a nova explicação de Einstein acerca da gravidade e acerca de muitas outras coisas. Bom, como vocês estão vendo aí na imagem, quem Newton pensou foi que a gravidade seria uma força de atração, né? Mas ele chegou aos questionamentos acerca da teoria dele que fizeram com que Einstein pensasse que a gravidade que ele pensou poderia ser diferente da que ele tinha pressuposto nas suas leis. E ele pensou que a gravidade, né, seria basicamente o seguinte: ele pensou no espaço e no tempo interligados, formando um tecido, né?
e que esse tecido ele possa ser formado pela presença de corpos em seu mesmo tecido, né? Nele mesmo. E o que ocorre é que essa curvatura que acontece por causa dessa informação forma o fenômeno que sentimos como gravidade. Beleza? Bom, e para quem quer se aprofundar um pouquinho mais, ou quem quer saber um pouquinho mais, né, acerca do espaço-tempo de Einstein, recomendo dois vídeos, que também estarão aí na descrição. Primeiro aí é o Gravidade Visualizada, né, no qual mostra com materiais de baixo custo como é possível visualizar de forma bem didática, de forma bem fácil e simples, como a massa deforma o espaço-tempo. E também um vídeo do Ciências do Todo Dia, no qual mostra como um conceito tão famoso hoje em dia, espaço-tempo, foi construído ao longo da história, né? Foi previsto para chegar na questão de Einstein elaborar toda essa teoria. E claro, a referência bíblica, pessoal, que está no texto de Hebreus 1:3. Fala o seguinte: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Eu negritei essa parte aí do texto porque ela é a parte que vai explicar o nosso slide. Por quê, pessoal? Porque apesar do homem fazer teorias para explicar coisas, conceitos do universo, da astronomia, coisas que Deus criou, como a teoria de Newton, como a gravidade sendo uma força de atração, ou como a teoria de Einstein, como a gravidade sendo uma resultante da deformação do espaço-tempo. O que ocorre mesmo é o que está gritado nesse texto. O que ocorre é que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, se temos ali o Sol, temos os planetas orbitando o Sol, e por que eles não caem? Isso ocorre pela sustentação de todas as coisas pela palavra do poder de Deus. E isso é suficiente. Não precisamos de mais nada. Bom, pessoal, mas para aí quem quer se aprofundar um pouquinho mais, quer saber um pouco mais, né, sobre essa teoria de Einstein acerca do espaço-tempo, vou recomendar aqui dois livros para completar o entendimento de vocês. O primeiro deles é o Far Out, a Space Time Chronicle, pelo Michael Benson. Bom, pessoal, nesse livro o Michael Benson selecionou, né, algumas imagens astronômicas feitas por satélite, feitas por sondas, ou até mesmo por astrônomos. Ele selecionou várias imagens e ele mostra fazendo várias retrospectivas acerca de teorias, de leis, e mostrando um pouco sobre o nosso universo, fazendo uma viagem, como ele mesmo disse, pelo espaço-tempo. Mas também recomendo outros livros dele, como vocês estão vendo aí, o Promet Fall, The New Solar System Visions, e também um outro livro que é o Other Worlds, que é o Visions of Our Solar System. E também um livro, Gravitation, pelo Charles Misner e pelo Kip Thorne, que são esses carinhas aí. E quem lembra do primeiro vídeo, do primeiro capítulo de Entendendo a Física de Interestelar, Kip Thorne foi o físico desse mesmo filme. Bom, pessoal, Gravitation é um livro compêndio, ou seja, é um livro que resume uma teoria. Nesse caso aqui, a teoria da relatividade de Einstein. Bom, pessoal, sobre a questão, né, da teoria da relatividade geral de Einstein. Ele vai mostrar um pouquinho sobre a gravidade de Einstein, sobre como Einstein elaborou o conceito do espaço-tempo e muitas outras coisas, beleza? Bom, e claro, não esqueça aí de se inscrever no canal, não se esqueça de ativar o sininho de notificações para quando lançar novos vídeos e lives, vocês ficarem a tempo, se receberem vídeo na mão de vocês. Além de que, claro, dúvidas, críticas e também seu feedback, deixa aí nos comentários, beleza? Então, pessoal, finalizo por aqui. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Muito obrigado, valeu e até a próxima.